AM 990 kHz e amigos também do Instagram do programa Motivar. Hoje estamos com um pequeno problema para a transmissão do Facebook e aí, ao vivo, é diferente, a gente não consegue às vezes desenrolar as coisas, mas estamos aqui, estamos no páreo, com 13 minutos de atraso para começar o programa, para falarmos um pouco mais de motivação, para alegrarmos um pouco mais a nossa semana, a minha e a de todos vocês, ouvintes e internautas que estão sempre conosco aqui no programa Motivar. Hoje, dia 30 de novembro de 2020, segunda-feira, mais um dia especial. Sim, porque nós não precisamos de motivos especiais para termos dias especiais. Concorda comigo? Cada um de nós, ao seu modo, do seu jeito e com os seus recursos, com a sua consciência de motivação, é que vai transformar o seu dia em especial ou num dia chato, tá bom? Então, começando essa semana de hoje, eu quero lembrá-los de não deixem de seguir as mídias sociais do programa Motivar e do Edson Dornelles. E não deixem também de se inscrever no canal do programa Motivar no YouTube. Isso é muito importante para todos nós. Começando o programa de hoje, dia 30 de novembro, aqui com vocês, Edson Dornelles. E quero dizer para vocês que hoje o tema escolhido, Relembres de Tuas Conquistas, este é o tema, Relembres de Tuas Conquistas, ele foi escolhido em função de um motivo bastante especial. Quero dizer para vocês, meus queridos amigos e amigas, internautas e ouvintes, que hoje estou completando um ano de programa Motivar aqui na Rádio Rural. Hoje, um ano. Na verdade, foi ontem, porque a minha estreia foi no dia 29 de novembro de 2019. Decorridos 12 meses, muita coisa passou, muitos vídeos no YouTube, quase 120 vídeos de programas dos últimos 6 meses. 6 meses que nós estamos também com o canal do programa Motivar no YouTube. Mas eu quero dizer que é uma satisfação muito grande esse primeiro aniversário, um aniversário que marca uma trajetória realmente de desafios, porque todos os dias gravar ao vivo, tanto pela rádio, bem como pelas mídias sociais, sempre procurando abordar um tema novo, um tema diferente, é um desafio que de verdade me deixa encantado a cada vez mais. Então, hoje, decorridos 12 meses, eu quero agradecer, e é um agradecimento especial a todos os amigos ouvintes, internautas, que estão comigo nessa caminhada, dizer que o aniversário é meu e, por consequência, o presente de ter a companhia de vocês também sou eu quem recebo, mais ainda, tá certo? Relembres de tuas conquistas. Esse é o tema de hoje. Esse é o tema de hoje, gente. E quero dizer para vocês que relembres de tuas conquistas, o objetivo desse tema é mostrar da importância de não só guardarmos na memória alguns acontecimentos chatos, como nós temos tendência, mas existem coisas realmente muito importantes e que precisam ser saboreadas. Quando eu comecei em novembro do ano passado aqui na rádio, pessoal, eu não tinha nenhuma experiência com rádio e confesso que tive medo. Realmente eu tive medo. Mesmo abordando temas que domino, seria um programa meu, de minha responsabilidade e diário. Agora, por que eu estou voltando a falar desse meu início? Porque começar um desafio novo é uma situação atípica de desconforto e de medo. E hoje eu posso dizer para vocês que decorridos 12 meses foi uma vitória. Deu certo e eu venci, ou estamos vencendo juntos. Mas na verdade, aliado ao tema de hoje, eu quero mostrar para vocês que eu considero de verdade uma grande conquista. Posso dizer com toda certeza que aquele programa
aquele inicial, novembro do ano passado, ele foi bem sucedido, apesar do improviso, apesar do medo, apesar de que a garganta secou, apesar de que não tínhamos sequer música de fundo. Foi uma situação muito diferente, sem experiência, mas houve uma vitória muito grande. E essa vitória, por consequência, é uma conquista e que merece ser relembrada. Com frequência, eu gosto de relembrar de situações em que realmente eu estive bem, que a minha performance foi boa, que eu tive destaque, que eu me projetei, que eu fui elogiado, que as pessoas gostaram. Eu gosto de recordar coisas que efetivamente me tragam boas recordações, que me deixem para cima, que me façam ficar cada vez mais entusiasmado ainda para continuar todas as empreitadas às quais me proponho. Justamente por esse motivo é que o tema de hoje foi escolhido e aborda de forma tão destacada a palavra conquista. Então, conquistar é uma coisa que é muito importante para as nossas vidas, porque a gente vive de conquistas, a gente vive de lutas, a gente vive de batalhas. E relembrar as tuas conquistas é algo muito importante, meu amigo, minha amiga. Tu costumas relembrar das tuas conquistas do passado, dos teus feitos, das coisas boas que te aconteceram? Costumas? Veja bem, relembrar significa saboreá-las novamente. Porque uma coisa boa que te aconteceu no passado, relembrar hoje, significa saboreá-la duas vezes. Significa curti-la com mais intensidade ainda. E é válido, sim. Há quem diga que quem vive de passado é museu, quem vive de passado é viúva. Gente, relembrar acontecimentos bacanas, desde que isso apenas seja para te colocar para cima, para te dar mais entusiasmo, para relembrar do quanto tu és capaz, claro que é uma coisa válida, sem dúvida nenhuma. E relembrar esses grandes feitos é algo realmente importante, porque nos faz relembrar não só que somos capazes, como eu citei há pouco, mesmo nos momentos em que surgem dúvidas, porque às vezes a gente tem dúvidas. Será que eu vou dar conta do recado? Será que eu sei fazer isso? Aí tu começas a puxar pela memória, relembrando todas as tuas conquistas, todas as coisas boas, os desafios que tu enfrentaste até então e com êxito. Então é muito importante sim relembrar de todas essas situações passadas. Agora, mesmo na hora da dúvida, não deixe jamais de acreditar no teu potencial. A dica é essa, fazer uso das recordações das tuas grandes conquistas. E pode ter a certeza que tu tens grandes conquistas. Se eu resolvesse te passar a palavra, prezado ouvinte, prezado amigo internauta, te ceder aqui da Rádio Rural, para que tu pudesses contar dos teus feitos, contar das tuas conquistas, falar sobre as tuas vitórias, eu tenho certeza absoluta que nós precisaríamos de muito tempo. Mais tempo do que normalmente a gente percebe, ou mais tempo do que a gente desconfia. Porque quando nos é passada a palavra para falarmos de nossos feitos, o nosso lado pequeno, medroso, o nosso lado encolhido, tímido, ele nos faz pensar que são poucas as palavras a serem contadas, que são poucas as vitórias até então obtidas. Errado. Nós temos muita coisa sim para comentar, para fazer os outros saberem também. E isso é fantástico, gente. Saber que se eu quiser falar dos meus feitos, eu vou precisar de várias horas, mostra bem o quanto todos nós somos capazes de encarar todo e qualquer tipo de batalha. Agora, relembrando que nós somos capazes, é importante porque cada vez mais nós vamos ficar empoderados. Cada vez que tu te lembras, meu amigo internauta, das tuas vitórias, das tuas conquistas, a cada vez que tu lembras de um grande desafio que foi alcançado, de um novo degrau que foi sobreposto, que foi ultrapassado, tu ficas mais empoderado.
E essa palavra empoderamento na psicologia, ela tem um valor muito importante, porque a pessoa empoderada, ela não se permite a autoestima, ela tem menos dúvidas, ela tem muito mais convicções para encarar todos os desafios pertinentes ao seu dia a dia, tanto de trabalho, bem como de vida pessoal. Quando tu exercitas a memória, trazendo à tona todas essas lembranças e as tuas conquistas, tu relembras o quanto tu és capaz. Sim, que tu podes vencer mais vezes, muito mais vezes, e cada vez mais obstáculos mais difíceis, aqueles que aparentemente são intransponíveis. Porque, vejam bem, nós temos o hábito de colocar barreiras aonde não existem. O ser humano costuma colocar barreiras aonde não existem. E às vezes a gente consegue no dia a dia superar algumas delas e de verdade acabarmos ficando surpresos. Eu fui capaz disso? É exatamente assim que acontece com o ser humano, com todos nós. Nós somos capazes de ultrapassar barreiras que às vezes em sã consciência uma pessoa pode pensar, não, eu não dou conta. Não, eu não acredito que eu fiz isso. O quê? Deu certo. Eu fiz, eu venci, passei no vestibular, eu consegui o meu canudo de formatura. Gente, dê asas à tua imaginação e te permitas ficar mais empoderado, todo dia mais empoderado, para que cada vez mais as tuas vitórias não sejam mais surpresa, não te deixem mais espantado, para que toda vez que surja mais uma vitória, mais uma conquista, o teu eu interno consiga perceber que está acontecendo algo super normal, super lógico. Para quem é competente, para quem luta, para quem batalha, para quem está constantemente empoderado, vencer novos desafios faz parte da sua rotina. Vai fazer parte da tua rotina, meu amigo, ouvinte, internauta, a partir do momento em que tu, empoderado, passares a enxergar cada vez mais que tu estás no caminho certo e que, relembrando os grandes feitos, tu vais cada vez mais te sentir mais fortalecido para os desafios que estão surgindo no dia de hoje. Porque todos os dias nós sabemos, há um leão a ser encarado. Tem um leão lá fora. A gente nem tem exatamente a dimensão ou a informação de qual é esse leão, como é esse leão e qual o tamanho desse leão. Mas nós sabemos que quando a gente pensa grande, quando a gente tem propósitos grandes, nós vamos lá fora encarar grandes desafios. Disso não tem como fugir. Agora, que tu vais poder encarar todos eles e superá-los, não tenhas dúvidas disso. Está provado, meus amigos ouvintes, que o nosso inconsciente registra todos os acontecimentos de nossas vidas. O inconsciente, o que alguns chamam de subconsciente, enfim. E é lógico que, principalmente, os mais importantes, os mais relevantes, são registrados em nosso cérebro, pela nossa memória, pelo nosso inconsciente. Os acontecimentos mais relevantes, mais marcantes, estes sim são realmente registrados. E dentre todos esses acontecimentos importantes, dentre todos, existem aqueles que nos trazem boas, mas existem aqueles que nos trazem más recordações. E aí? O porquê que alguns desses acontecimentos do passado, às vezes de um passado de muitos anos, são tão de forma destacada registrados pelo nosso cérebro? Por que que alguns ficam de uma forma tão marcante registrados em nossa memória? É aí que está a chave da questão, meus amigos. Pois estes acontecimentos mais importantes são sempre registrados pelo cérebro. Os mais importantes são sempre registrados, e eu diria que num espaço realmente especial. E por que registrados de forma mais destacada? Por que a gente consegue relembrar de acontecimentos grandiosos, ruins ou bons, mas a gente consegue relembrar de coisas mais marcantes? Porque trata-se de impactos emocionais. Tu lembras o que tu comeste na segunda-feira passada?
Tu estás lembrado o que tu fizeste ao terminar o teu expediente na quarta-feira da semana passada? O que de algo de diferente? Tu lembras o que tu bebeste na última vez que tu foste num restaurante ou numa churrascaria? Coisas do dia a dia, assim, a gente não consegue lembrar. A gente sequer lembra o que comemos há 3 dias atrás. É difícil. Por quê? Porque são detalhes comuns, corriqueiros, bem do dia a dia. Mas impactos emocionais, positivos ou negativos, estes efetivamente são bem registrados pela nossa memória, pelo nosso cérebro. Então, estes marcam. E é por isso, gente, que a gente consegue mais facilmente relembrar de coisas muito ruins ou coisas muito boas, ambas marcantes em nossas vidas. Agora, está provado pela psicologia que as coisas marcantes, das de impacto emocional ruim, as chatas, aquelas que a gente nem gosta de relembrar, estas são mais facilmente lembradas porque é uma tendência do ser humano relembrar muito mais e marcar mais em sua memória, em seu inconsciente, em seu cérebro, as coisas de impacto emocional negativo. Por exemplo, preste atenção como as coisas, mesmo muito relevantes do passado, positivas e negativas, as negativas ganham mais relevância. Tu sabe me dizer, tu, meu ouvinte, internauta, amigo, tu sabe me dizer qual foi o dia que tu começasse a trabalhar no teu primeiro emprego? Lembras? Tu lembras em que dia tu fosses promovido de cargo para um cargo de chefia? Tu estás lembrado? Tu lembras o dia em que o teu atual marido, atual esposo, te pediu em casamento, pediu a tua mão em casamento e foi falar com os teus pais? Eu sou capaz de apostar com vocês, meus queridos ouvintes, que a grande maioria das pessoas aqui indagadas não saberão responder a data do primeiro emprego, e olha que foi muito relevante. A data da primeira promoção, e olha o quanto foi relevante. A data em que ele te pediu em casamento, olha que informação relevante. Só que são de impactos emocionais positivos. Já os impactos emocionais negativos, esses de verdade marcam muito mais. Vocês querem um exemplo? Vocês saberiam me dizer em que dia e mês, não precisa nem dizer o ano, mas em que dia e mês as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos foram atacadas pelos aviões sequestrados pela turma do Bin Laden? Saberia dizer? 11 de setembro, é o famoso 11 de setembro. Eu sou capaz também de apostar aqui com vocês, queridos ouvintes, de que há muitos de vocês, talvez a maioria, tenha respondido prontamente 11 de setembro, o famoso 11 de setembro de 2001, onde os atentados derrubaram as Torres Gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos. Gente, é provado que informações negativas nos marcam mais, porque é uma tendência do ser humano dar mais espaço para informações negativas. E isso tem que ser trabalhado por nós, tem que ser trabalhado por todos vocês, tem que se conscientizar da necessidade de darmos mais espaços conscientemente para as coisas que efetivamente nos colocam para cima. Fazer aquele exercício diário de mentalização e de condicionamento, de atitude mental positiva, AMP, no sentido de fazer predominar as informações positivas. Mas não é simples. Eu digo para vocês, falei há pouco, que as informações negativas serão extremamente predominantes quando impactadas emocionalmente com relação às positivas. Infelizmente é assim. Se no caso das Torres Gêmeas, muito mais pessoas responderam 11 de setembro do que souberam dizer qual foi o dia do primeiro emprego e o dia da primeira promoção, é porque está mais do que provado que as coisas negativas nos marcam muito mais. Porque dizem
e se estuda muito na psicologia que a dor é o maior aprendizado. Ou seja, a dor marca, deixa sequelas e muitas vezes é daí que a gente vai buscar forças para a partir de então nos tornarmos pessoas melhores. Não deixe de acreditar e de recordar sempre nas tuas conquistas, nas coisas boas que tu fizestes, em todas as conquistas, desde as pequenas que precisam ser relembradas, as médias e as grandes. Relembrar os teus feitos significa valorizar todo e qualquer degrau até então já alcançado, já superado por todos nós. A psicologia vai sempre nos mostrar estudos dessa natureza, onde quanto mais eu conseguir trazer à tona informações boas, de bons acontecimentos, de bons desafios e de boas conquistas, mais facilmente eu conseguirei vencer os obstáculos da atualidade. Por quê? Mais encorpado, mais forte, mais motivado, mais empoderado, qualquer um tem condições de obter excelentes resultados no seu dia a dia. E que venham esses desafios, tá bom? Não deixem de recordar das coisas boas. As coisas ruins, às vezes, não tem como evitar, mas elas servem de aprendizado. Mas as boas vão te deixar, sim, queridos ouvintes, mais fortalecidos e mais empoderados. E isso é determinante para a luta do dia a dia. Eu quero aqui deixar um abraço carinhoso para os nossos patrocinadores. Easy Institute, inglês em 12 meses, com foco na conversação. Gente, vocês estão sabendo que na Easy Institute, a pessoa que ingressa na Easy Institute hoje, em 12 meses, ela já está com o certificado na mão, falando, lendo e escrevendo? Vocês sabiam que a Easy Institute, aqui pertinho do cemitério do centro, aqui no centro de Mossoró, é a escola de inglês com o maior número de alunos? 999009090. Não deixe de fazer contato. As promoções do Black Friday estão encerrando ou amanhã, terça, ou na quarta-feira, dia 2. Vale a pena conferir. Um abraço também para a Smart Obras, terceirização de mão de obra e certificação digital. Liguem para lá, falem com o Tarsis. Certificação digital é algo importante e obrigatório para todas as empresas. Quero mandar um abraço também para a Ana Paula, dos óleos medicinais, os óleos essenciais extraídos da natureza, com 100% de pureza. Ela é uma parceira que está sempre conosco aqui participando, dando dicas e nos orientando sobre qual o óleo adequado para determinados tipos de enfermidades, desde a falta de sono, a insônia, alergias, urticárias como um todo, problemas respiratórios, dor de cabeça. Dor de cabeça, quem não tem dor de cabeça todos os dias ou pelo menos às vezes? Ao invés de se encher com medicação, existe um óleo específico, adequado para uma massagem aqui na lateral das têmporas, que faz com que a dor de cabeça desapareça em 5 minutos. E daí adiante. Vale a pena. Um abraço, Ana Paula, pela gentileza, pelo apoio, por tudo. E 99616-9696 é o telefone da Ana Paula. Um abraço também para Tassiana Bezerra, da loja mais top de lingeries de Mossoró, aqui no centro, na rua Rui Barbosa, em frente à Igreja dos Mormons. E, como sempre, não posso deixar de mandar um abraço para a nossa parceira, amiga e consultora, muitas vezes, doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga. Aliás, doutora Isabelle está sempre com a agenda lotada, não só de pacientes presenciais e online, porque ela tem pacientes de fora de Mossoró, muitos atendimentos online, mas também muito destaque em função de que vive dando entrevistas das mídias, faladas e escritas, sobre o seu trabalho de sexologia, porque ela é, sem dúvida nenhuma, uma das principais sexólogas do estado do Rio Grande do Norte. Um beijo no coração de todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, que a semana de todos nós seja espetacular. Muito obrigado de coração.
saibam todos que foi um privilégio ter estado com vocês.